Oi, 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 segundo ano. Vamos iniciar o nosso terceiro período com muito foco nos estudos, muita determinação e força de vontade, não é isso? E vamos dar continuidade ao nosso assunto de matrizes. Pessoal, vamos ver hoje matrizes especiais. É um assunto bem simples, tá certo? Que é mais de observação mesmo. Pouco cálculo e mais observação, ok? Vamos iniciar com a matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz formada apenas por uma linha. Observe a nossa matriz A. Observe que ela tem apenas uma linha. Logo, ela é uma matriz linha. Observe que ela é uma matriz linha da ordem 1 por 3, porque ela tem uma linha e 3 colunas. Então, qualquer matriz que tiver só uma linha, ela é chamada de matriz linha. A matriz coluna é uma matriz formada por uma única coluna. Observe a matriz A, que ela tem apenas uma coluna. Ela é uma matriz de ordem 4 por 1, porque ela possui 4 linhas e apenas uma coluna. Então, qualquer matriz que tiver apenas uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. Nós temos também a matriz nula. Matriz nula é uma matriz onde todos os elementos são iguais a zero. Observe que se aparecer os símbolos, foque aqui, olha. Observe, se aparecer o símbolozinho zero, M por N é uma matriz nula com M linhas e N colunas. Vocês observem esse símbolo aqui, olha. O 0, 2 por 3. Significa que é uma matriz nula de ordem 2 por 3. Ou seja, vai ser uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, onde todos os elementos são iguais a 0. Então, observe que a matriz nula, todos os elementos são iguais a 0. O que vocês vão ter que realmente observar são esses símbolos aqui, porque quando aparecer em um problema, principalmente lá na igualdade de matrizes, né? Se aparecer só o símbolo 0, 2 por 3, aí vocês já tem que saber que é uma matriz nula, que vai ter 2 linhas e 3 colunas. E todos os elementos são iguais a 0, ok? Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que possui um número de linhas igual ao número de colunas. Observe a matriz A. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada, ok? Então, se ela tivesse 3 linhas e 3 colunas, também seria uma matriz quadrada. A matriz ela é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Eu posso ter 10 linhas e 10 colunas. O importante é que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Aí sim ela é quadrada. Se for diferente, ela não é quadrada. Dentro das matrizes quadradas, eu quero destacar a diagonal principal. Vocês observem que quando vocês têm o elemento com os índices iguais, nós temos a diagonal principal. E vou destacar também aqui a outra diagonal, que é a diagonal secundária, ok? Então, vocês observam que só é possível a gente destacar a diagonal da matriz se a matriz for quadrada. Quando é que a matriz é quadrada? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Observe aqui, olha, 2 linhas, 2 colunas. Nesse exemplo aqui, olha, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então, a matriz só é quadrada se o número de linhas for igual ao número de colunas. Também vou destacar para vocês a matriz identidade. Vocês observem que a matriz identidade, gente, ela é aquela matriz que a diagonal principal, os elementos são iguais a 1 e os demais são 0. Mas eu quero realmente que vocês observem na matriz identidade, primeiramente, a matriz identidade é uma matriz quadrada, ok? Então, só é identidade se ela for quadrada. E quero também que vocês observem esse símbolozinho aqui, ó, IN.
Então, quando aparece, vocês observarem esse símbolozinho aqui, o I, esse I já é de identidade. E esse N aqui é a ordem da matriz. Ela vai ser de ordem 2, de ordem 3. Observe aqui, I2 significa que é uma matriz de identidade de ordem 2. Então, ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, como é que você identifica que a matriz é identidade? Porque os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Observe aqui, I3 é identidade, é uma matriz identidade de ordem 3. Significa que ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais são iguais a 0, ok? Destacando aqui a matriz triangular. A matriz triangular é um tipo de matriz quadrada em que todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Observe aqui. Vocês observem que a matriz A, ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, quando eu traço aqui a diagonal principal, acompanhe a seta. Olha. Tracei a diagonal principal, os elementos abaixo da diagonal principal são todos iguais a 0. Então, ela é uma matriz triangular. Observe a B. A matriz B, eu tenho uma matriz de ordem 3, ela possui 3 linhas e 3 colunas. Então, você observe que quando eu traço a diagonal principal, todos os elementos abaixo dessa diagonal principal são iguais a 0. Observe a C. A C é uma matriz quadrada de ordem 2. Quando eu traço a diagonal principal, o elemento que ficou acima dela é igual a 0. Observe a D. Ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Traçando aqui a diagonal principal, acompanhe a seta. Olha. 5, 2, 1, a diagonal principal. Os elementos acima da diagonal principal são iguais a 0. E observe aqui a seta, acompanhe, olha, que esses elementos iguais a 0, eles formam tipo um triângulo. Em todas elas, observe aqui na B, ó, forma tipo um triângulo. Estão percebendo? Então, é isso, a matriz triangular é uma matriz quadrada em que todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a 0. E a matriz transposta? O que é uma matriz transposta? Pessoal, dada a matriz A de elemento A e J de ordem M por N, chama-se transposta de A, indicada por A com o Tzinho em cima. Então, quando vocês encontrarem o A com esse Tzinho aqui em cima, no expoente, você lê A transposta. Então, a A transposta, ela vai ser da ordem N por M. O que a gente pode observar aqui? Que a matriz A, ela era de ordem M por N. E a A transposta é de ordem N por M. O que a gente fez aqui? Nós invertemos, trocamos as linhas pelas colunas, não foi isso? Então, em outras palavras, a matriz transposta é obtida a partir de A, trocando-se ordenadamente suas linhas pelas colunas. Vou dar um valor numérico para ficar mais claro. Observe aqui a matriz A, uma matriz de ordem 2. Observe aí a primeira linha, é 1, 3. Na transposta, essa linha aqui, ela vira coluna. Observe, 1, 3. A próxima linha de A, 5, 9. A transposta, olha, essa linha virou coluna, 5, 9. Então, dar uma matriz transposta de uma matriz A, é só você pegar a linha e transformar em colunas. Observe aqui a matriz A, 2, 0, é a primeira linha. Então, a transposta, essa primeira linha, vai ser a primeira coluna. A segunda linha de A, 3, 1, na sua transposta, vai ser a segunda coluna, 3, 1. Fácil, né? Super simples. E agora, para finalizar o nosso assunto, eu vou destacar aqui para vocês a igualdade de matrizes. Duas matrizes, A e B, de mesmo tipo, M por N, são iguais se todos os seus elementos correspondentes forem iguais. Elementos correspondentes são os que possuem os mesmos índices.
Então, observe aqui. Determine o valor de x, y e z para que as matrizes sejam iguais. Então, observe aqui, eu coloquei a matriz. Observe a primeira linha, 2z, segunda linha, x, y, igual a, primeira linha aqui, 2, 0, 3, 1. Então, as matrizes, elas são iguais quando os elementos correspondentes são iguais. Aqui nesse exemplo, eu já confirmei para vocês que as duas são iguais. Então, eu quero saber qual é o valor de x, de y e de z. Como os valores correspondentes são iguais, observe que o x ele está na segunda linha, primeira coluna. Na outra matriz, quem é que está na segunda linha e primeira coluna? É o 3. Logo, o x é igual a 3. Observem que o y ele está na segunda linha, segunda coluna. Na outra matriz, qual é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna? É o 1. Então, o y é igual a 1. O z está na primeira linha, segunda coluna. Na outra matriz, qual é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna? É o 0. Logo, z é igual a 0. Vamos a mais um exemplo sobre igualdade de matrizes. Observe, determine o valor de m e n para que sejam iguais as matrizes. Então, vocês observam que eu já estou confirmando que as duas matrizes são iguais e eu quero calcular o valor de m e de n. Agora, observe essa igualdade que eu coloquei que a minha primeira matriz ela é igual a uma matriz nula de ordem 2. Então, o que é a matriz nula de ordem 2? De ordem 2 é que vai ter duas linhas e duas colunas, e nula é que todos os elementos serão iguais a 0. Então, vamos igualar aqui a matriz nula. Gente, vocês observem que o m está aqui na primeira linha, segunda coluna, então ele vai ser igual ao elemento da primeira linha e segunda coluna, é 0. Logo, o m é igual a 0. E o n, ele está localizado na segunda linha, segunda coluna, ele vai ser igual ao elemento que está localizado na outra matriz, exatamente na segunda linha, segunda coluna, que também é 0. Logo, o valor de m é 0 e o de n é 0. E é isso, pessoal. Se você tiver ficado com alguma dúvida, volte no vídeo, assista de novo. Mesmo assim, se continuar com dúvida, a gente vai tirar as dúvidas lá no Google Meet, ok? Então, anote aí todas as dúvidas para quando a gente se encontrar, tirar todas, ok? Um beijo bem gostoso e estude com muita vontade, viu? Porque neste terceiro período nós vamos arregaçar as mangas de estudar, não é isso?